Eu sei que a nossa geração hoje, pastor João, está muito acostumada e passa muito tempo, né? Aqui não, mas lá na Bauru o pessoal passa muito tempo na Netflix. E eles maratonam, né? Eles olham para mim, esses dias eu estou pregando na igreja. O jovem chegou e falou: pastor, fala uma série boa aí para maratonar o fim de semana. Eu disse que eu tenho uma top para você. Top. Aí eu peguei a Bíblia Sagrada para ele e falei: esse livro aqui tem todos os gêneros que você pode imaginar. Eu falei pro garoto: que gênero você gosta? Eu gosto de suspense. Eu falei para ele: sabia que aqui tem várias histórias de suspense? Duvido, pastor. Tem uma que os discípulos, no meio da noite, açoitados por uma tempestade, assustados e com medo. Se isso não for suspense, eu não sei o que é, pastor Luiz. Eles olham desesperados de longe para piorar. Já não bastava a tempestade, o vento forte, o medo da morte, e de repente aparece uma figura fantasmagórica. E eles gritam: é um fantasma. É um fantasma. Mas tinha um lá mais doido que todo mundo ali, Pedrão, e disse: é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu falei pro garoto: gosta de ação? Gosto. Ação tem de monte. Ou não é ação um homem chamado Sansão pegar uma queixada de jumento e matar 1000 de uma vez? Melhor que Bruce Lee. Matou 1000 de uma vez. Ou não é ação um garoto chamado Davi, o mais fraquinho de todos, o menorzinho de todos, desafiar um grandão chamado Golias com uma pedra, Aleluia. derrubar e depois cortar a cabeça dele. Falei: talvez você não goste, mas a Bíblia também tem romance. E pensa no romance complicado. Se você conhece a história de Davi, você sabe que ele se apaixonou por alguém que não era para se apaixonar. E o fruto desse romance foi um drama. Porque ele manda matar o marido daquela mulher, a quem ele se apaixonou. Depois que ele faz isso, a vida dele vira de perna para o ar. Deus pesa a mão sobre aquele homem chamado Davi por uma aventura de romance. Dali em diante, a espada nunca se apartou da sua casa. Se você gosta de comédia, a Bíblia também tem. Ou não é comédia um profeta em cima de uma jumenta? E de repente a jumenta empata. E quem é da roça, que nem eu, meu, cresci lá no sítio da minha mãe, em Galha, Pernão, Duartina, correndo atrás de galinha, de pato, subindo em cima de cavalo. Quando o jumento empata, meu amigo, não tem pra ninguém. E o profeta talvez não sabia, começou a tocar a jumenta até que a jumenta ficou brava. E o que ela fez? Ela rinchou? É claro que não. A jumenta falou. Meu Deus! E ela quase que falou: meu irmão, eu sou a jumenta, parece que você é o jumento, você não está vendo que tem um anjo com espada na mão aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Rodrigo gosta de terror. E tem na Bíblia, meu amigo. Se você abrir o Apocalipse, você vai encontrar aquelas bestas férias, dragão. Ou o terror e o suspense mais clássico da Bíblia Sagrada, que é uma sexta-feira, 6 horas. Nem muito à noite, nem muito de manhã. Tempo nublado. E lá está, pregado em uma cruz, um homem todo machucado, Oh, Espírito ferido. Santo. Para purificar. O seu corpo já não se via mais pelo sangue e pelos corpos. A imagem é tão terrível que há 600 anos antes, o profeta Isaías, em um gênero de filme chamado Futuro, ou como trata do futuro, ele enxerga essa cena de Jesus crucificado dele. Jesus estava tão machucado que não havia beleza dele para que nós o pudéssemos desejar. Não é suspense e terror esse
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Jesus. E ele vê o céu fechado. E de repente ele olha para frente e aquelas pessoas aqui, ele estendeu as mãos para curar, para libertar, para matar a fome com pão e peixe, gritando: crucifiquem o mesmo. Ou não é suspense? Esse mesmo Jesus crucificado, antes de entregar o seu espírito a Deus, olhar para um bandido do lado da direita e fazer a gente chorar. Eu não sei se você chorou, não deve ser da sua época, né? Quem aqui assistiu o Titanic ainda tem entrega a idade, né? Os jovens de hoje nunca assistiram. Eu não sei se você já chorou com o Jack congelado no vento, mas nada disso supera a cena de Jesus machucado, crucificado, por algo que ele não fez. Olhar para o bandido da direita e não olhar o céu com ele, porque o bandido da direita olha para cima e vê que é uma placa, rei dos judeus. Aí o bandido da direita fala: rei, rei, veja que tu és rei. Está escrito aí. Glória a Deus. Aí esse Jesus machucado poderia ficar quieto, mas ele olha para o bandido da direita e fala: ainda hoje, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Mas como todo filme de terror e suspense, ele vai para cima, depois ele desce, mas depois ele termina com um final feliz. E nenhum diretor de Hollywood conseguiria fazer essa reversão desse filme. Na sexta-feira à noite, é essa cena. E todos tristes. Alguns olham para a cruz e falam: não é o Messias, porque morreu. Mas 3 dias depois do final do filme não é esse. 3 dias depois não é o cordeiro crucificado, não. É domingo de manhã e as Marias vão até o túmulo, a pedra está removida. Aleluia, Jesus. Eles olham lá e o corpo está vazio, o túmulo está vazio. Aleluia. De repente, os servos de branco olham para Maria e falam: Maria, Glória a Deus. por que procura entre os mortos, Maria? Que já ressuscitou, Maria. Ele não está aqui, Maria. Ele já ressuscitou, Maria. Aleluia, Jesus. Eu sinto Deus aqui. A Bíblia é um livro apaixonante. Eu disse isso aqui, eu já vou entrar nisso. Só para ver se eu desperto em vocês, jovens, Oh, meu o Deus. desejo de mergulhar nesse livro. Esse livro fechado ou aberto, ele é a boca de Deus. Glória a Deus. Esse livro, ele fechado, ele fala, aberto, ele fala. E é esse livro que mudou a minha vida. E esse livro tem dado a minha história. E é no Gênesis, capítulo 18, no verso 14, que há uma das histórias mais interessantes da Bíblia Sagrada. O gênero deixa por sua conta. É Deus visitando um homem chamado Abraão, a sua mulher Sara, e fazendo a eles uma promessa absurda, Meu Deus. uma promessa doida. Por que, Rodrigo? Porque a promessa que Deus vai lançar sobre a vida de Abraão e de Sara é em cima de um casal de jovens, um jovem de 90 anos chamado Abraão e uma garotona de 100 anos. É esse casal que Deus vai olhar para ele e falar: ei, como eu disse que em ti serão benditas todas as famílias, e que a sua semente, Abraão, será perpétua, de Sara eu darei um filho a você. E é aqui que Sara e Abraão dão risada. Porque imagina Deus olhando, Abraão olhando para Deus, dizendo: Deus, o Senhor já deu
check-up de mim? Já deu um check-up ali na minha namorada? Nós não somos mais os garotões, 16, 17, 18, 20, 30 anos. Eu já estou, como dizia meu avô, no pico do corpo. Aí o senhor me dizer que nós teremos um filho? Eu imagino Deus olhando para Abraão, o pai da fé. O homem que outrora ouviu apenas uma voz dentro de uma tenda. Lembra como Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sai Abraão dessa tenda, conta as estrelas. E Abraão começa a contar as estrelas e não dá conta. Aí Abraão, Deus olha para Abraão, agora conta a areia da praia para Abraão. Abraão começa a contar e não dá conta. Abraão olha triste para Deus, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, não fique triste. Ainda bem que você não conseguiu contar as estrelas em areia, porque assim será as bênçãos que eu vou ter na sua vida. Você não vai conseguir contar as bênçãos que eu vou derramar sobre a tua casa, sobre a tua família. É o pai da fé, o homem que ouviu uma promessa, um chamado de Deus dentro de uma tenda, e ele abraçou. Deus não deu para ele o endereço, não deu certo para Abraão, não disse como seria o trajeto, a caminhada, a peregrinação de Abraão. Apenas disse: Abraão, levante Abraão, porque eu vou te mostrar a terra ainda, Abraão. E aqui eu abro um parênteses para começar a aplicar essa mensagem no seu coração. Tem muito crente, muitos jovens esperando demais. Tem muito crente sentado, muitos jovens sentados esperando um milagre sobrenatural para começar a levantar e andar. Mas Deus já te visitou e disse: Ei, Abraão, eu tenho algo para realizar na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Mas para isso eu preciso fé, coragem de se levantar e sair à frente, Abraão. Se você ficar na tenda de questionando e achando, esperando algo acontecer, vai ser difícil de usar. Porque eu faço coisas grandes, coisas absurdamente grandes, na vida de quem crê, de quem acredita. Se você ficar olhando para o bairro que você nasceu, se você ficar olhando para a cidade que você nasceu, se você ficar olhando para a família, para a casa que você nasceu, se você ficar olhando no espelho e ficar brigando com Deus, mas eu não sou loiro, eu não tenho olho azul, meu pai não é pastor, eu não sei falar inglês, eu não sei falar alemão, não sei falar polonês, eu não tenho cultura, intelecto suficiente para Deus me usar, eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou gato, eu não sei cantar, eu vou grave, eu é muito difícil. Se você ficar dando desculpas para Deus, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Mas eu vim pegar nessa noite para alguém, ou para uma juventude que tem fé, que acredita que esse Deus não escolhe lugar, ou o seio da família que você nasceu, não. Deus usar alguém, precisa que esse alguém crê que esse Deus te chamou, esse Deus te fez a promessa, Ele é poderoso e capaz de Deus te chamou, e Ele não olha para a circunstância. É por isso que Deus foi lá no Egito, arrancou a gente de lá, porque Deus sabia que Deus mostraria, Abraão, é a Canaã poderosa, mas para isso eu preciso coragem, coragem de ouvir essa voz. É o pai da fé que Deus visita e fala: Abraão, eu tenho algo para fazer na tua casa. E é esse homem, o amigo de Deus, o homem que conversa com Deus, que pega suas coisinhas, que pega na mão desse Deus, e esse Deus pega na mão desse garoto, do Abraão, e eles começam o trajeto. Só que é esse Abraão, o pai da fé, o homem, o amigo de Deus, que quando Deus o visita, no capítulo 18 que nós vemos, é ele que sabe, que vai dar risada da promessa que Deus o fez. Aleluia, Jesus. Puder, eu disse que é uma promessa um pouco doida. Abraão 90 anos, Sara 100. E Deus está dizendo que vai dar um filho a ele. A medicina diz que parto acima de 40 já é bem complicado para mim. E é esse Abraão que Deus olha e fala: Abraão, por acaso esqueceste, Abraão, que eu sou Deus, Abraão, o Deus que sustenta o universo para poder da palavra.
esqueceste, Abraão, que eu conheço cada estrela pelo nome, Abraão. Aleluias. Abraão, esqueceste, Abraão, que eu faço a estéril dar luz a filhos, Abraão. Abraão, esqueceste, se eu soprar aqui, eu abro o mar vermelho, seguro ele pelo poder que eu solto, Abraão. Porventura, Abraão, esqueceste que eu sou Deus impossível, Abraão. Esqueceste que eu visitei lá muitos caldeus e peguei você, Abraão. Eu visitei uma família de idólatras, o seu pai idólatra, sua família idólatra, em um bairro idólatra, e separei você, Abraão, e te fez uma promessa, que de ti eu faria realizações, Abraão. Oh, glória a Deus. Agora os anos passados e você esqueceu, Abraão, que eu sou Deus impossível, Abraão. Aleluias. E porventura, quando eu falo, não acontece, Abraão. Eu disse, Abraão. Espírito Santo, E aqui eu abro aleluia. parênteses e começar a aplicar essa mensagem no seu coração. Eu tenho uma mensagem hoje de despertamento. E aqui o negócio vai ficar sério. Despertamento para você, jovens, senhoras e senhores. E redobre sua atenção aqui. Esse Deus que vai fazer uma promessa a Abraão. Primeiro, é um Deus que não olha as circunstâncias. Aleluia. E nem a capacidade humana. Glória a Deus. Porque se Deus fosse olhar isso, nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse olhar o currículo humano que você entrega na empresa, porque no currículo humano, o seu emprego, o seu currículo humano funciona quanto melhor, melhor. No currículo humano, para você ser aprovado no RH, numa empresa, tem que estar lá. Tem que saber falar de Deus, tem que ser bom, tem que ter curso, tem que ter faculdade, tem que ter outros idiomas. Mas aqui, quando Deus abre o processo seletivo, para quem ele vai fazer uma chamada, uma promessa, mudar a história, ele não olha o currículo humano. Porque se ele fosse olhar para o currículo humano, ele não me chamaria. Ele não me chamaria. É, Jesus. Aleluia. Mas o RH celestial é diferente. Aleluia. O RH humano tem que estar lá. Melhor que saber falar de Deus, saber se pronunciar, saber falar em público. Mas o RH celestial não deve ser um currículo, meu amigo. Quanto pior, melhor. Glória a Deus. A vaga que Deus abre Oh, para Abraão, Espírito Santo, aleluia. ter uma vida transformada. E conhecer o Deus impossível, o currículo que Deus recebe é um currículo diferente. Ele pega o seu currículo para o céu, para o RH celestial, e está lá, ex-drogado. É, papai. Aleluia. Aqui não serve. Mas lá em cima Deus fala, ex-drogado, os dois falam. Aí Deus Glória a fala, Deus. Aleluia. aqui serve. Glória a Deus. Ex-viciado, Senhor, ex-viciado, para mim serve. Glória a Deus. Ou que não sabe falar direito, não sabe? Lá para baixo não serve, né? Porque as empresas não querem isso, mas para mim serve. Oh, glória a Deus. Olha, é tímido, é grave, o agudo, o grave é complicado. Quando canta parece uma taquara rachada. É, mas para mim serve. Mas ele não sabe falar, é difícil, tem que estudar de ler a Bíblia, tem que se pronunciar, é tímido demais, não sabe se posicionar, não tem o tempo direito. Mas para mim serve. Não, mas estava mergulhada nos vícios, na glória, teve um passado na mentira, uma família desfigurada, mas para mim serve, pode chamar. Porque o RH humano é diferente. Lá, quanto melhor, melhor. Mas aqui para mim, Abraão, quanto pior, melhor. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui hoje? Levanta a mão, porque eu vou começar a profetizar a tua vida nessa noite. Eu vim pregar para uma geração de Abraão aqui hoje. Teus olhos humanos ou RH humano, você não presta para nada. Você não sabe, não canta, não prega, é difícil alguém te acreditar em você. Mas o RH celestial hoje, meu jovem. O RH celestial hoje, meu jovem. Está breve dizendo para você, para mim você serve. Glória a Deus. Aleluia. A tua história, a tua chamada, a tua família jamais será a mesma. Se você acredita no que eu estou pregando aqui,
Deus disse, caiu você no meio do nada, e ficaria o teu nome para os quatro cantos da terra. Se Deus disse que você faria faculdade, se você disse Deus disse que você casaria, se Deus disse que mudaria a sua história, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é o Deus impossível para reclamar. Santo, aleluia. Eu vim aqui hoje com mensagem de despertamento. Nunca se houve um período que Deus precisa levantar uma juventude forte, uma juventude estourada, não a juventude que a gente tem por aí nos YouTubes da vida, pastores de YouTube, o camarada não congrega, não sei, não destina. Aí pega o seu celular, o seu iPhone 15, 16, 20, sei lá qual que existe por aí, liga no quarto da sua casa, pega um óculos, nem é dele, de redondo, só para fingir que é intelectual, coloca para 6 ou 7 minutos atrás, pega o seu iPhone 15, 20, liga em cima de um pedestal e começa a pregar. E ele começa a pregar lá, meu irmão, não precisa mais congregar. Não precisa, isso é coisa do passado. Quem prega sobre Cristo é mentiroso, eu não creio no seu pastor. Quem chega, não acredita no seu pastor. Pior, você abre lá o vídeo, tem milhões e milhões de visualizações. Pior, tem jovens que comentam lá embaixo. Fala a Deus. É isso mesmo. É, Jesus. A geração que Deus precisa levantar hoje, olha essa raça. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu preciso fazer a palavra só. Aleluia! Eu falo que eu não, a palavra de Deus. Renunciar, meu filho. Glória! Por amor desse evangelho. Glória! Eu vim aqui pregar para jovens que amam. Glória! Jovens que estão vivendo pregar, e os olhos parecem loucos por dentro. Um dia vai ser eu pregando aí, e vai ser mesmo você. Um dia eu vou estar sentado para ouvir você cantar, pregar, para ver Deus te usar, mas para isso eu preciso você ter coragem. Coragem. Deixa eu falar, Deus. É, Deus é possível. meu Deus. Usa a minha vida. Deus disse, nunca houve um tempo tão apropriado como esse. Desde Atos 2. Quando Deus cumpre a promessa que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a igreja, lembra? Joel 2:28. Há 800 anos antes de Atos 2, um profeta, um garoto chamado Joel, Deus visita, ele levanta no meio de Israel e fala: ei! Chegará um tempo que eu derramarei dos céus do meu Espírito sobre todos. Oh, Jesus. Sobre todos e sobre toda a terra. Não só mais eles, não só mais profetas, não mais sacerdotes tomarão a minha presença, sentirão a minha presença. 800 anos depois, Deus derrama o teu Espírito em Atos 2, e ali nasce a igreja. Desde a igreja para cá, 2000 anos antes, nunca se houve um período tão propício para Deus se levantar. E olha que houve períodos na glória da igreja. Depois que o Espírito Santo desceu na igreja, pastor Luiz, há 2000 anos atrás, no século III, quando Constantino, diz ele, estava por Deus, começa a instituir a igreja como a igreja primazia para que todos se convertam ao cristianismo. De lá para cá, a igreja começa a passar por períodos difíceis. 600 séculos depois da descida do Espírito Santo, 600 anos depois que Deus desceu na coisa do Espírito Santo, começa o período da idolatria. Eles começam a arrancar a presença de Deus no meio dos tempos e começam a colocar imagens para serem adoradas. Olha o período da igreja. E Deus vai se levantar jovens. Mas mesmo assim, século IX, 900 anos depois, que Deus desce o seu Espírito, acontece o período das emergências. Período esse é onde o pessoal começa a ter pedacinho dos céus. Começa a dizer para eles: ei, para você morar no céu, precisa comprar um pedacinho dos céus. Período da emergência. Século X, século XI, 1100 anos depois, o Espírito Santo tem descido na igreja. Dá um pouquinho mais de novo aqui. Tem esse texto na igreja, no Atos 2. 1100 anos depois, dentro do período das trevas da igreja, aonde os crentes são perseguidos novamente, na noite de São Bartolomeu, na cidade de Luz de Paris, mais de 100.000 cristãos são mortos com uma daga pregada com a cruz, com a Bíblia no meio do peito. Alguns oradores dizem que Paris, os moeiros de Paris foram entupidos de sangue.
que anunciaram o verdadeiro evangelho. Eles criam um Deus impossível. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E Deus está no perfil. Era indulgência, era idolatria, era o período das trevas, da gente da igreja. Aí não está com Deus precisa levantar os olhos, Deus levanta. Chamado João Rus, um garoto criador de ganso. Rus significa ganso, seu pai era criador de ganso. Deus visita aquele garoto, e aquele garoto diz: a partir de hoje, eu creio em Deus impossível. Começarei a pregar o evangelho genuíno. Século 13 começa a pregar o evangelho verdadeiro. A palavra de Deus começa a pregar. Aí Roma, falei: João Rus, não. Ou você desprega tudo que está pregando, ou a gente vai te crucificar, te queimar em praça pública. Mas Jesus não era esses pregadores de YouTube, esses pastores de YouTube que eu disse para vocês, não. Ele disse: eis aqui, mas a palavra não deixa de pregar. Pega ele numa madeira, coloca um leite embaixo dos seus pés, acendem um fogo, e João Rus começa a ser queimado na praça pública, século 14.400 anos depois do Cristo dessa igreja. Alguns chegaram perto de ouvir as últimas palavras, porque enquanto alguns eram queimados antigamente, eles amaldiçoavam quem os estava matando. Mas eles chegaram perto de João Rus no meio das chamas. E ele gritava: ei! Enquanto vocês me deram essa capa de ignomínia, de vergonha, uma capa preta, uma roupa preta e arrearam o fogo dele, enquanto vocês me deram esse capuz de vergonha, a minha coroa já está preparada. Enquanto vocês me deram essa roupa escura de vergonha, os anjos acabam de descer aí a vertical. E outra coisa, hoje vocês matam o ganso. Mas aqui é seguinte: Deus levantará os depois aparece para o Senhor. Ele vai até a cátedra de Liberando na Alemanha, pastor João. E ele pega 95 delas contra o sistema falido desse igreja. Um jovem cheio de Deus, que descobriu na palavra que os justos viveriam pela fé. Que descobriu na palavra que essa vida só vale a pena ser vivida se for para ele. E ele pega 95 teses contra a fé. Aí, meu irmão, você acha que tem cancelamento hoje? Hoje tudo cancela. Eu vi que tem uma irmã esses dias lá em São Paulo, quando eu fui pregar em São Paulo, tinha uma irmã lá nesse nosso campo, que adora Deus, que tem se degradado. Ela chegou em mim e falou: Rodrigo, eu fui aconselhada pelos meus produtores a arrancar a palavra cruz e sangue dos meus produtores. Eu disse: por quê? Porque o algoritmo do YouTube, do Instagram, sei lá o que é, não soa bem, não entrega. E eles disseram para mim: toda música que você fizer a Deus, louvor, não usa cruz nem sangue, porque é politicamente incorreto, você pode ser cancelado hoje em dia. Eu olhei para aquela menina e falei: minha irmã, que Jesus tenha misericórdia de você. Se você soubesse o poder da cruz do Senhor. Tentaram cancelar a Martinho Lutero, depois que prega as 95 10 da mão, Roma manda uma carta de cancelamento para ele. Martinho Lutero, ou você arranca os 95 10 da carta de Wittenberg, ou o seu nome será cancelado. Mas como Martinho Lutero era cheio de Deus, ele acende uma fogueira no meio da praça. Olha para aquelas pessoas. Falei! Hoje toma cancela no nome do livro deles. E graças a Deus. Porque hoje Deus escreve o meu nome no livro da vida. Ele escreve o meu nome no livro da vida. Alguém acredita nesse Deus cativo? Alguém crê nesse Deus Martinho Lutero, Jesus? Alguém acredita no Deus dos heróis da fé? E Deus está aqui hoje, nós podemos a vida nessa noite e mudar a história. Aleluia!
país, o mundo precisava. Deus disse que não há outro momento como esse, propício. Depois aí Deus levanta alguns atualistas que mudam a história. Tanto é que Deus visita Los Angeles. Vai até um homem chamado Charles Parkinson, não fala memória. Visita ele, dá um sonho para ele. Um sonho que a igreja seria cheia de Deus Espírito. Ninguém acredita nele. Aí ele começa a orar a William Seymour, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Deus! Ninguém acreditou no seu vídeo. Aí um garotinho lá fora, negro, chamado William Seymour, olhou para Charles Parkinson e falou: Charles, eu acredito nisso. Eu creio nesse poder que você está falando aí. Um garoto negro na época da segregação americana, onde os negros se inventaram lugar para os brancos, não podiam operar, um período difícil, racista. Deus pega um negro, um garotinho negro chamado William Seymour. Oh, Jesus! Para ver, instrui esse garoto, dá estudo para ele, começa a pegar a verdadeira Bíblia para ele, porque o período está difícil. E depois que ele cresce, aprende, Charles Parkinson manda ele para uma cidadezinha, para uma ruinha chamada Rua Azul. Aleluia! Um ex-prostituto. Alguns dizem que o William Seymour pregava diante de uma congregação como essa, roupa humilde, sim. E antes de ele começar a pregar, ele pegava uma caixinha de madeira, uma caixinha de sapato, colocava sobre a sua cabeça, se ajoelhava atrás do púlpito roto e dizia: Deus, eu aqui não tenho que aparecer. Oh, Jesus! Eu não preciso aparecer aqui, Deus. Eu não sou nada, é só a tua glória que precisa se manifestar aqui na Rua Azul. Eu não sou nada, Deus. Glória a Deus! Eu não preciso aparecer. Eu me escondo diante dos teus pés, Jesus. Aleluia! Aleluia! A 2 e 3 quarteirões à distância da Rua Azul, pessoas tocadas pelo Espírito Santo. E a Rua Azul atinge mais de 600 mil homens. É isso que Deus faz. Alguém prega esse Jesus está aqui? Alguém acredita que esse Jesus está aqui? Levanta a mão para cima, levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Coloca no homem que está do seu lado. Coloca no homem que está do seu lado. Dá uma sacudida nele. Deus está aqui. Dá uma sacudida nele. Fala, Abraão, fala. O Deus que precisa. Ele quer fazer isso na sua casa. Fala para ele. Na tua história, Abraão. Na tua chamada, Abraão. Deus empresta de você, jovem. Deus empresta de você, jovem. Então, pelo amor de Deus, você acredita? Abre essa boca aí. Abre essa boca aí. Abre essa boca aí. E vai entender a surenda dele. Isso, filha. Você hoje entendeu. Isso, eu não fui entender isso. Meus irmãos aqui batizados no Espírito Santo. Meus irmãos aqui conhecem a Deus de geração. Tem meus irmãos aí que são apaixonados pelo Espírito Santo. Abre a boca aí, me ajuda aí, meu irmão. Dá uma rajada de vocês aí. Isso. Rodrigo, não, a gente é CPM, não é assim, meu irmão. Meu irmão do céu. Oh, glória! É nessa hora que sai dois missionários. Daniel Berg e Davi. Eles param lá no Belém, pararam no Brasil assim, 100 e poucos anos atrás. E começam a dizer que é o poder de Deus, o Espírito Santo vai lá para a igreja. E batistas, os expulsam de lá. Mas aí veio uma garota, uma senhora. A primeira mulher batizada no Espírito Santo de Deus. Quem sabe o nome dela? Celina de Albuquerque. Ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ali nasce a Assembleia de Deus, a igreja que você pertence. A Assembleia de Deus, senhoras e senhores, olha